É nosso convidado neste Now às 9, José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda. Bom dia, seja bem-vindo. Olá, Eduardo, bom dia. Gostava, obviamente, de começar pela avaliação do Bloco de Esquerda em relação a toda esta gestão do Governo num período muito difícil de tempestades, mas indo por partes, como é que olha, em primeiro lugar, para o pacote de medidas que foi apresentado no domingo, para famílias, empresas e autarquias? O pacote de 2,5 mil milhões de euros só pode ser entendido como uma primeira tranche, porque evidentemente que a avaliação dos danos que foram causados pela tempestade vai continuar e cada dia que passa, cada hora que passa, infelizmente vão-se identificando mais prejuízos para a vida das pessoas, para as comunidades, para os territórios e, portanto, só podemos entender este volume de dinheiro como uma primeira fatia daquilo que acha que vai ser preciso mais. Absolutamente. E nesse sentido é muito importante que haja uma articulação muito próxima com as entidades, as autoridades europeias, para que haja o desencadeamento, enfim, a ativação desses mecanismos europeus de suporte. Porque aqui vale o provérbio gato escaldado de água fria tem medo, ou seja, na verdade, nós olhamos um pouco para trás, para situações idênticas como a dos incêndios florestais do passado verão e constatamos que, nessa altura, o Governo não ativou atempadamente esses recursos europeus e isso reverte em prejuízo grave das populações. Não pode acontecer agora, não podia acontecer agora. Pior que podia acontecer era, daqui a algum tempo, constatarmos que não foram ativados os fundos europeus, não foram mobilizados os fundos europeus e que isso reverteu contra as populações. Há pouco ouvimos um ministro falar no Fundo de Solidariedade Europeu, Sim. que já foi ativado. Parece-lhe que será um mecanismo suficiente ou outros deveriam ser ativados, como, por exemplo, um mecanismo de proteção civil? O governo português tem a responsabilidade de mobilizar todos os meios, todos os recursos para o socorro imediato e também para o relançamento da economia das comunidades que ficaram particularmente afetadas. E nesse sentido, evidentemente que para lá destes mecanismos de apoio imediato, que têm que ser todos mobilizados atempadamente, ou seja, já devia ter isso acontecido, certamente, em muitos casos, mas, para além disso, é necessário reprogramar fundos estruturais e recalendarizar o PRR, porque se há momento em que não faz nenhum sentido, em que é inaceitável que não se ponham em prática investimentos essenciais para a robustez da economia local, este é esse momento. Portanto, tem que ser, neste momento, tudo, ou seja, socorro imediato e relançamento da economia. Nós estamos a lidar com comunidades em que muitas, mas muitas pequenas microempresas ficaram totalmente destroçadas, quer no seu equipamento físico, quer na sua capacidade de produzir ou de oferecer serviços. E, portanto, nós corremos o sério risco de, depois desta crise, vamos lhe chamar física, haver uma crise social extraordinariamente grave. Com desemprego de empresas, com desemprego. Negócios. E, portanto, é necessário mobilizar esses recursos. Ouvimos ontem as autoridades a explicar que Portugal não recorreu a este mecanismo europeu Sim. de proteção civil porque os nossos meios nacionais não estão ainda esgotados e há regras para fazer esse pedido. Compreende esta explicação? Há regras, é verdade, mas os patamares mínimos de desencadeamento dessa mobilização de recursos europeus estão evidentemente atingidos, ou seja, na verdade, olhando para aquilo que é a devastação do território, a crise profunda de equipamentos, de infraestruturas, etc., é óbvio que o que há é uma lentidão que tem a ver com a tempestade, mas tem a ver também com a falta de meios para este efeito, o levantamento exaustivo das necessidades. Mas evidentemente que ainda está a ser feito e há muitos empresários que ainda não conseguem também fazer isso, bem como as autarquias. Absolutamente verdade, mas desgraçadamente esse patamar, se não está já atingido, vai ser atingido, enfim, nas próximas horas e, portanto, todo este desencadeamento de mecanismos é absolutamente necessário. O Bloco de Esquerda já pensou em soluções mais profundas para que os governos possam dar uma melhor resposta e ter um melhor desempenho neste tipo de crises, de intempéries que sabemos que vão ser frequentes? Não, na verdade, nós estamos confrontados com uma realidade. A realidade é que digamos, os episódios meteorológicos de intensidade extrema estão-se a repetir e estão-se a repetir com uma frequência cada vez mais apertada no nosso país. Incêndios florestais de enormíssima dimensão, tempestades de enormíssima intensidade, pelo meio houve o apagão e, aparentemente, as autoridades, designadamente o Governo, não aprenderam com isso.
Em termos de resposta ou de comunicação de crise? Se vamos falar de comunicação, então deixe-me dizer isto. O que é absolutamente inqualificável é que no momento em que o país estava a ser devastado por uma tempestade, tenha havido membros do governo que se tenham dedicado ao entretenimento com vídeos para TikTok de autopromoção. O vídeo do Ministro Leitão Amaro e o vídeo do Ministro Nuno Melo, que aliás instrumentaliza as Forças Armadas para criar um cenário que é totalmente, causa indignação total às populações locais, verbalizada naquele momento, são atos que são moral e politicamente reprováveis até ao extremo. Porque, na verdade, um governo responsável não se comporta assim. Portanto, a questão da comunicação, convenhamos, está totalmente manchada por esta vontade de autopromoção. Enfim, já sabemos, pelo confinamento da senhora Ministra da Administração Interna ao chamado espaço da invisibilidade. Acha que ela continua a ter condições para desempenhar este cargo? Enfim, isso o senhor Primeiro-Ministro saberá. Enfim, o que nós constatamos é que cada vez que há uma situação deste género e a senhora Ministra da Administração Interna, enfim, fala ao país, enfim, refugia-se nesse recato da invisibilidade, mas um Ministro da Administração Interna, numa situação destas, tem que estar no terreno a apoiar os autarcas, desde logo, que clamam contra o seu abandono. Tendo o país eleições já no próximo domingo, parece-lhe que está também tudo a ser feito, tudo possível por parte do Executivo de Luís Montenegro, no sentido de haver condições para essas pessoas das zonas mais críticas poderem votar? Sim, tem que estar. Ou seja, não é imaginável que num país como Portugal não haja condições para as pessoas exercerem de maneira, enfim, normal. Poderia pensar-se em alterar a data das eleições? Não creio que seja necessário, embora constate que em alguns casos, por exemplo, na cidade de que eu sou natural e onde resido, que é Coimbra, o local onde foi situado o posto de recuo para o caso de haver evacuações é o mesmo local onde estão situadas várias mesas de voto, onde eu próprio voto, aliás. Mas estou absolutamente certo de que as autoridades locais e as autoridades nacionais tudo farão para que tudo decorra na normalidade. Era o que mais faltava que, enfim, numa situação de conhecimento daquilo que se está a passar e do que se vai passar, não se criassem as condições para que houvesse uma votação normal. José Manuel Pereza, estamos mesmo a terminar. O Bloco de Esquerda já anunciou o seu apoio, naturalmente, a António José Seguro. Na primeira volta, se bem me recordo, houve várias críticas ao candidato apoiado pelo PS. O que é que mudou, entretanto? Pergunto-lhe se acaba por ser um mal menor este apoio a António José Seguro perante André Ventura. O que mudou é um nome chamado André Ventura. Ou seja, nós vamos ter uma eleição em que de um lado vai estar André Ventura e, portanto, uma força política responsável, uma força política que defende a democracia, uma força política que se empenha no robustecimento do Estado Social, na igualdade, na autonomia das pessoas, evidentemente que tem de mobilizar todos os votos contra André Ventura, é o que o Bloco de Esquerda fará.